E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio. Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente tem muito orgulho de comentar, de trazer para vocês, que é dados no Kubernetes, né? Então, Luan, vamos começar falando desse cara aqui, vamos falar um pouquinho de quem está aqui com a gente. Temos um convidado especial que trabalha no nosso time do Orion, que é o Victor. Então, Victor, se apresente aí pra galera. E aí, pessoal, prazerzão aqui estar com essa turma e com todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Meu nome é Victor, trabalho como Staff Data Engineer junto com o pessoal da Anyway Solution e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Orion, que é uma solução de dados muito disruptiva. É um negócio assim que a primeira vez que eu vi é uma proposta muito grandiosa, é um negócio assim formidável. E para mim, como engenheiro de dados, cai como uma luva, principalmente quando a gente fala Kubernetes. Falou em Kubernetes, pensa, olha, um foi feito para o outro. Então, prazerzão, galera, e aproveitem esse podcast. Então, vamos começar então, antes de a gente falar de Kubernetes, da parte técnica, eu acho que eu queria muito ter a visão de vocês, Luan e Vitor, de qual que é o cenário de consultoria hoje de dados. Quais são os desafios dos clientes, profissionais do mercado em si? Começando com você, Luan, do lado das empresas de fora, e o Vitor fala um pouquinho das empresas aqui nacionais. E eu ajudo o Perfeito, Vitor nessa parte. perfeito. Eu acho que acontecem alguns movimentos hoje muito latentes no nosso mercado de dados, né? Eu acho que tem alguns problemas soltos e algumas características que levam a certos tipos de resultados. Por exemplo, a gente vê muito as empresas movendo lá do on-premises e indo para a nuvem, a gente vê um segundo momento dos clientes utilizando os serviços da nuvem, depois a gente vê um outro momento muito claro das empresas utilizando plataforma e tentando juntar tudo isso, e a gente vê um momento muito visível na frente que é a galera começa a trazer muita coisa para o Kubernetes. Então, acho que essas quatro divisões é exatamente a evolução das eras de Big Data. E hoje, quando a gente fala de Analytics, no final do dia, é importante trazer solução para o cliente. Isso quando a gente pensa na camada C. Mas quando a gente desce para a camada técnica, não só fazer isso, mas como se operacionaliza de forma eficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, muitos times pensam o seguinte: então, eu já rodo todos os meus microserviços em Kubernetes. E hoje não existe nenhum outro lugar que não seja Kubernetes que roda um microserviço. Eu diria que 95% de qualquer stack de microserviços está dentro do Kubernetes. Então, eles já guardam essas informações, eles já fazem o deployment desses produtos dentro do Kubernetes. E aí, um ponto interessante é por que não trazer dados para dentro do Kubernetes? Então, é uma proposta interessante porque faz com que o time de infraestrutura possa agora ajudar o time de dados a gerenciar todos esses produtos e ter alguém para auxiliar, ao invés de você ter várias plataformas distribuídas dentro da sua solução. Até porque quanto mais plataformas distribuídas dentro da sua solução, mais complexo é de você gerenciá-las. Então a ideia de você trazer isso tudo para um orquestrador como o Kubernetes, por exemplo, faz muito sentido, porque vai fazer com que a sua stack de dados, caso e a sua stack de software, caso conheça Kubernetes, possa reduzir o seu impacto e possa ter um retorno muito interessante, porque vai utilizar a mesma plataforma, ou seja, é a mesma forma de fazer deployment, é a mesma forma de operacionalizar, é a mesma forma de integrar, diferentemente de você ter várias plataformas, e aí você ter essa dificuldade de integrá-las de forma transparente, o que é muito difícil e custa bastante hoje. E você, Vitor, o que você vê como desafio hoje das empresas nacionais, das que você já participou com a gente? Bom, a, a gente vê claramente dois grandes desafios. O primeiro desafio é você compreender como que está a atual cultura de dados entre o pessoal técnico C-level e assim por diante, de modo que você consiga entender se a comunicação entre eles, independente de tecnologia, ela é fluida. Eles conseguem se entender, conseguem traduzir os problemas uns para os outros e, desse modo, conseguir desenvolver uma solução de dados ali que um possa ajudar o outro ali em determinado momento. Até porque a gente precisa disso na hora de falar assim, ó,
A gente tem um problema tal, um projeto tal, a gente quer pegar e transformar isso daqui numa solução de dados. O cara tem que entender, ver se aquilo é válido e fala assim, eu compro a ideia, bora investir, bora tentar aqui, né? E a gente tem o desafio técnico. Trabalhar com dados não é fácil. Se você está trabalhando com um serviço gerenciado, você tem a facilidade de não ter que gerenciar aquele serviço, tem mais um monte de features ali prontas para você utilizar. Agora, quando a gente vai para o open source ali, já se torna um pouquinho mais complicado, por quê? Você tem que ter um conhecimento da base ali da tecnologia, no caso do Kubernetes, vamos pegar a nossa realidade. Você tem o conhecimento do Kubernetes, como que ele se comporta, quais os recursos que ele oferece, como que funciona o open source em cima dele, porque a gente tem que lembrar que soluções hoje em dia, elas são feitas para a nuvem. Ou seja, existe Kubernetes, beleza, vamos desenvolver em cima do Kubernetes as nossas features. Agora, as soluções ligadas ao open source não foram feitas para a nuvem. Elas existem, funcionam muito bem, são bem resilientes, entretanto, há um certo atrito de adaptação para você conseguir colocar isso em nuvem de um modo prático, fácil, econômico, né? Então, esses são os dois grandes desafios que eu vejo nos projetos que eu estive participando em relação à tecnologia e cultura de Big Data. Perfeito. Eu vou adicionar só 2 pontos que eu acho extremamente importantes sobre o desafio como consultoria hoje, que a gente vê principalmente a questão do desafio do cliente e do profissional. Tá? Acho que o cliente hoje ele quer muito, principalmente o cliente do Brasil, ele pensa muito em uma solução de baixo custo, mas que vai ter grande entrega e é normal isso, né? Todo cliente ele sonha em ter algo que seja barato e que tenha valor. É possível fazer isso a um preço, lógico. É possível entregar coisas que a infraestrutura tem um custo baixo, porém o seu time tem que ter um certo nível de conhecimento, que a gente vai começar a falar um pouco nisso no segundo bloco. E o do profissional também, de ele realmente entender que não é só de gerenciado que se vive, o nosso ganha-pão só gerenciado. Acho que grande parte dos profissionais, principalmente dos brasileiros, ainda falta em alguns momentos, se adaptar um pouco mais, de não ser somente aquilo. Aí você somente Azure. Beleza. Mas se onde você está precisar de mudar para algo que seja de baixo custo para isso, mas de grande valor, é realmente a gente conseguir transitar ali até aceitar essas mudanças. Eu vejo um pouco de resistência para quem já não nasceu no Kubernetes, mas, né, Luan, se a gente pegar o cenário de alguns anos atrás, aí, 2 anos atrás, um ano atrás, já vê uma mudança muito grande, que as empresas realmente elas estão aderindo a Kubernetes no Brasil. Sim, de fato. E a gente viu isso, na verdade, nos projetos de consultoria acontecendo diante dos nossos olhos, né? A maturidade e entendimento do que era Kubernetes até realmente a utilização dele com dados. Então a gente vê isso realmente acontecendo. Não só aqui dentro do Brasil, mas obviamente lá fora há muito tempo, né? É o que eu costumo falar, todos os produtos de nuvem que você vê hoje, todos os produtos escaláveis, gerenciados, rápidos, que são expostos como serviços e produtos, eles estão por debaixo do Kubernetes, né? Então, por cima do Kubernetes. Então, toda essa infraestrutura ela é gerenciada pelo Kubernetes e faz muito sentido. Mas aí, falando que o Vitor, né, adicionando o que o Vitor falou em relação à complexidade, né? Isso a gente viu realmente nos nossos clientes e produtos que a gente trabalhou com Kubernetes. O quão é difícil, dependendo da maturidade do cliente, conseguir mostrar para ele o valor, né? Porque eu escuto muitas vezes o cara pensar que eu vou para o Kubernetes somente porque é mais barato. Não. Você talvez seja mais barato ali no preço no final do dia, mas talvez muito mais caro para o time que vai implementar, porque existem várias dificuldades que você vai ter que aprender. Entretanto, em grande escala, eu acho completamente imbatível. Eu acho que se você conseguir operacionalizar seus pipelines no Kubernetes, você pode utilizar ele em pequeno, médio, grande ou absurdamente escala. E isso é uma das vantagens. E outra coisa, o custo ele não vai ser diretamente proporcional à utilização. Isso que eu acho mais fantástico. Você vai ter um cluster não muito grande e você vai poder servir muito
até que você precise crescer esse cluster. Então você começa a ter algo que é extremamente eficiente, diferentemente de você utilizar talvez uma plataforma de dados, que vai te entregar o resultado, vai ser teoricamente mais simples, mas se você tiver alguma migração multi-cloud, se você tiver que sair de um produto para o outro, e se você tiver que escalar isso massivamente, fica inviável. Tanto é que as plataformas de grandes produtos e grandes escalas não utilizam serviços gerenciados da nuvem. Por quê? Porque fica humanamente impossível pagar por eles, né? Perfeito, perfeito. Então, gente, antes de a gente começar a falar da parte técnica, né, de falar bastante do aprendizado que a gente teve com Kubernetes e o Kubernetes como plataforma de dados, eu queria saber de vocês o que todo mundo em casa está pensando. Como que a gente consegue se manter atualizado, né? A gente fala de Kubernetes, a gente fala de Azure, a gente fala de GCP, a gente fala de Spark, de Kafka, a gente fala de diversas tecnologias diferentes. Eu queria, antes de a gente começar a realmente entrar na parte técnica, o pessoal começar a se preparar mesmo para estudar sobre Kubernetes, realmente entender. Como é que, Luan, você primeiro, depois eu vou para o Vitor, eu tenho pouco tempo, o Vitor vai até falar da experiência que a gente está passando para ele dentro da consultoria, mas como é que a gente consegue se manter atualizado ali para a gente conseguir realmente identificar o que traz valor para as empresas, para analytics? O chat GPT tá aí, né? Acho que ajuda bastante, mas existe muito uma complexidade hoje de entender quais os produtos que vão se casar bem com o Kubernetes. E isso, ao longo desse podcast aqui, a gente vai entregar para vocês o que realmente funciona muito bem, tá? E o que já foi testado, é o que eu chamo de battle testing, né? Eu te falo com muita confiança isso. Se a gente colocar o nome de um produto aqui, você pode utilizar com certeza com os olhos fechados, porque ele foi testado massivamente. E a gente vai explicar alguns que deram certo, outros que não deram certo, coisas que nós passamos que foram super desafiadoras, e uma das coisas vai de acordo com o que o Vitor falou, colocar uma tecnologia não muito moderna dentro de um ambiente completamente moderno, inovador, isso não vai funcionar muito bem, eu vou explicar do porquê. Mas eu acho que, de acordo com a sua pergunta, Matheus, como se manter atualizado, eu acho que é bastante também selecionar as tecnologias que você quer. E uma vez que você entenda as tecnologias bases, você consiga entender o que ela oferece para Kubernetes. Então, vou pegar um exemplo aqui do Spark, por exemplo. Né? Então, cara, eu uso Spark, eu utilizo Databricks, eu utilizo Google, ou utilizo Fabric, enfim. E eu gostaria de trazer os meus pipelines, que é uma das coisas que a gente faz bastante, né? Mover os pipelines de produção que são jobs oriented, que executam de tempos em tempos, para um lugar muito mais econômico. Em vez de rodar entre Databricks e Units, entre rodar talvez num custo de cloud maior, a gente traz eles para o Kubernetes, agenda eles no Kubernetes e deixa eles escalando e gerenciados lá dentro. Então, esse é um exemplo bom. Então, pegar o Spark, entender, por exemplo, quais são as viabilidades que o Spark tem com o Kubernetes e daí começar a evoluir isso para todas as stacks. Então, é meio que saber as tecnologias que você quer utilizar, né? E isso é um pouco difícil, então a gente vai te ajudar aqui nesse episódio a desvendar, desbloquear quais são as tecnologias que você pode usar em cada camada e aí você começar a estudá-las em profundidade. Você, Vitor. Bom, manter-se atualizado. Acho que eu vou um pouquinho mais fundo com o que o Luan falou. Ele veio falando sobre as tecnologias e tudo mais. Eu vou um pouquinho mais abaixo disso, que acho que a primeira coisa que a gente tem que manter-se atualizado é os fundamentos ali que estão por baixo daquela tecnologia. Igual, eu quero trabalhar com Spark ali e tudo mais, então você já sabe ali que você vai ter que entender de processamento, como são os casos de uso, você vai ter que entender se aquilo ali você vai aplicar dentro de um DW, aonde você vai estar colocando os seus dados ali, vai fazer o processamento, se você vai ter que usar uma solução gerenciada como Databricks, ou se quer tentar utilizar o Kubernetes ali com o operador de Spark para fazer o processamento. Eu quero trabalhar com tempo real, streaming de dados. Beleza. Então a gente já tem os nossos players aí de mercado gigantescos como a Confluent, né? Todo mundo já conhece. E a gente sabe que a gente tem alternativa para Kubernetes, que é o Streams, que é uma excelente solução, muito robusto e está aí também funcionando muito bem em players gigantes. Então, assim, acho que a maior dificuldade é você compreender quais são os tipos de problemas que você vai ter que tentar solucionar, quais são aqueles conceitos fundamentais relacionados àquele problema,
E depois disso, você vai procurar as tecnologias que estão associadas àquele tipo de problema, e aí você vem tentar estudar e compreender como que você faz a configuração, os melhores parâmetros, e assim por diante. E é difícil porque a gente tem aquele problema dentro da computação, está surgindo um monte de tecnologia, um monte de conceitos se aprimorando, novas utilizações ali, de repente você vê que o negócio, sempre todo mundo usando de um jeito e altera de uma hora para outra, e você fala, nossa, que sacada inteligente que o cara teve. Então, eu acho que é muito interessante não só trabalhar nisso, escolher as tecnologias que você quer, é muito importante você também pegar aquilo que você quer, tentar entender se aquilo está derivado para o mercado também, o que é muito importante, e sempre tentar acompanhar ali as pessoas de referências na área de dados, blogs das empresas, que eles sempre estão comentando as soluções de open source que estão sendo utilizadas na arquitetura de dados. Isso é muito interessante. Aí você fala, poxa, vamos pegar um exemplo. Você tem um Starbucks ali sendo usado massivamente lá na China em empresas gigantescas. Flink. Então você fala, já começa a ficar interessante. E aí você já tem um norte para se guiar ali. E sempre que possível participa de um projeto, de uma comunidade também, conversa. Isso é muito importante, porque é só assim que a gente consegue ter proximidade com o que está acontecendo e crescer junto com outras pessoas que têm os mesmos interesses em dados. Eu só vou adicionar uma coisa, só para a gente não perder tempo nessa parte, o pessoal tá doido querendo ouvir sobre Kubernetes. No que eu adiciono é compartilhe conhecimento. Né? Estude, traga alguma coisa interessante, acompanha, igual o Wilton falou, os principais players do mercado aí, que mais compartilha conhecimento dentro da sua área e fala, cara, eu vou criar agora um blog, eu vou criar um vídeo, YouTube mostrando aquilo funcionando. Então compartilha. A melhor forma de estudar é você ensinar. Então tentem também compartilhar esse conhecimento. Então beleza. Acho que a gente chegou na parte agora que o pessoal quer mais ouvir aqui, que é o aprendizado no Kubernetes, né? E antes de começar, toda a principal pergunta e que eu sempre escuto, o Luan deve escutar também bastante é por que Kubernetes? De onde que veio essa ideia? De onde que vocês falaram assim, pô, peraí, vamos pensar numa plataforma de dados no Kubernetes? E eu lembro, né, citando aqui uma memória bem legal, bem feliz que eu tive, daí conversando com o Luan em 2019, o Luan falou assim, cara, então, dados no Kubernetes. Então, Luan, sei que teve essa ideia, eu queria que você falasse de onde que veio essa ideia de dados no Kubernetes. Eu acho que quando eu trouxe esse desafio para nós aqui da empresa, era basicamente vendo o movimento do mercado lá fora, né, que começou a ser muito agressivo em relação a produtos de dados. Por quê? Porque as empresas começaram a abraçar a cultura data-driven, as empresas começaram a utilizar dados para drivar suas soluções, e não muito depois elas começaram a ter um problema muito sério, que é como eles conseguem producionalizar isso. Né? Então, em vez de você ter uma instalação de Spark em vários lugares, por que não criar uma plataforma de dados aonde toda a empresa pudesse, né, se beneficiar? Então, ao invés de você ter o setor que tem Kafka, um outro setor que tem Kafka e um outro setor que tem Kafka, por que não, no final das contas, eu preciso democratizar esse dado? Por que não ter uma plataforma transversal ali que cruza toda a sua empresa e você pode usar como sistema nervoso central ali da sua empresa, sabe? Então, se você quer se comunicar entre áreas, se você quer criar analytics em cima disso, se você quer integrar produtos ou áreas diferentes, a ideia de plataforma de dados veio com muita força. E hoje a gente vê, na verdade, o mercado lá fora, para todos os times multidisciplinares que a gente tem, criando plataformas de dados. Então, você tem os staff engineers que criam toda a plataforma, você tem os engenheiros que utilizam isso, e isso é disponibilizado para os clientes finais. A gente pega um caso muito legal aqui, por exemplo, do iFood. Né? Se você for lá no iFood e tentar entender um pouquinho da infraestrutura deles, eles utilizam várias ferramentas. Utilizam Databricks, utilizam Airflow, utilizam SageMaker, utilizam uma variedade de produtos. Mas tudo isso é encapsulado numa plataforma para fazer com que seja fácil operacionalizar e trabalhar isso com o dia a dia. Então, visto essa grande crescente no mercado, eu tive a ideia de nos desafiar a criar uma plataforma, né, que seja orientada
e que esteja focada em dados, né? E aí a gente possa processar esses dados tanto em batch quanto em tempo real. Então foi daí a minha grande ideia de trazer isso e producionalizar num produto nosso para que a gente possa entregar isso para os clientes. Perfeito, Luan. Vitor, vou fazer uma pergunta interessante aqui agora. Você acredita, baseado na sua experiência hoje, que as pessoas têm que conhecer, têm que desenvolver o conhecimento de Docker para trabalhar com Kubernetes? Olha, a resposta é sim, porque o Docker ele é uma tecnologia de containerização. Então, a ideia dele é você pegar um monte de bibliotecas ali, arquivos, e você colocar tudo junto dentro de uma área segura de memória ali e que você faz a definição daquela sua solução em programa via de um arquivo de manifesto. Então, você vai ter que definir as variáveis, parâmetros, pastas, instalações e tudo mais. O Kubernetes ele é um orquestrador de containers. Então, nada mais justo que com que você conheça como que você cria a sua imagem por questões de segurança ou alguma característica muito específica do seu projeto ali, e você saiba como que o Kubernetes gerencia e interage com essa imagem ali para você ter um domínio da sua infraestrutura, seja ela de dados ou microserviços, propriamente dito, né? Então, é sim fundamental você conhecer Docker ali para você conseguir trabalhar melhor com Kubernetes. E você, Luan, usa muito Docker nos seus projetos de Kubernetes? Sim, todo o processo de Docker, de containerização, eu utilizo o Docker ainda. Também concordo com o Vitor, eu acho que a gente precisa entender Docker para entender realmente como o Kubernetes funciona e quais são os benefícios disso. Assim como você precisa entender Hadoop para realmente valorizar o que o Spark faz. Então eu também concordo com isso. E utilizo no meu dia a dia para containerizar minhas imagens, para processar. Eu realmente acredito que o Docker foi um grande game changer para o mercado de desenvolvimento de software e mudou o landscape completo. Então, definitivamente, saber de Docker, eu diria que é um pré-requisito, né, que está ali nas partes dos fundamentos para entender muito bem Kubernetes. Perfeito, perfeito. Então vamos falar de um tema que eu acredito que as pessoas estão se perguntando aí, que é as principais diferenças e vantagens quando eu vou escolher entre Kubernetes, máquinas virtuais, instalação de infra como serviço, né? Ou plataformas gerenciadas. Luan, qual que você vê nesse momento ali que é as principais diferenças e a vantagem de Kubernetes em cima de uma plataforma gerenciada, por exemplo, hoje? Eu acho que esse grande movimento das clouds, eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, hoje, enquanto nós conversamos, todas as clouds, AWS, GCP e Azure, não GCP, porque a GCP já nasceu com Kubernetes, todas elas são Kubernetes driven, né? Então, todas as VMs que você provisiona, que parece ser uma máquina virtual, na verdade não é uma máquina virtual, é uma máquina gerada de um Kubernetes. E aí você vai entender isso pela velocidade com que você consegue criar esses caras. Então, basicamente, a containerização ela vem para reduzir o custo operacional e o custo físico de se manter uma infraestrutura escalável, né? Principalmente porque antigamente, se eu tivesse um host com 128 GB de RAM, eu poderia ter, não sei, 10 máquinas virtuais, porque eu teria que carregar 10 sistemas operacionais, em cada uma dessas máquinas teria um sistema operacional com todas as configurações. Isso demorava, a imagem era grande e assim por diante. Então, o Kubernetes, o Docker, né, com o Kubernetes faz com que você possa containerizar somente a aplicação. E aí isso fica infinitamente menor e você utiliza os recursos do próprio hospedeiro ou da própria máquina para entregar toda a parte de infraestrutura e componentes que são compartilhados. Então, daí você ganha escalabilidade, você reduz custo, você ganha velocidade de provisionamento, você consegue reduzir a utilização desses recursos. Então, em vez de você estar, por exemplo, utilizando 10 GB de RAM, você está utilizando 1 GB de RAM. Então, você consegue escalar exponencialmente. Além de um ponto que o Matheus colocou aqui legal também, de oferecer o cross-cloud. Então, se você está dentro do Kubernetes, por exemplo, automaticamente você já nasceu cross-cloud. Isso é muito interessante para um produto de dados. Eu sempre gosto de falar isso para os clientes. Por quê? Por mais que hoje você esteja na AWS, daqui 3 anos você possa não estar, né? Com mais que você esteja hoje no Azure, talvez há 2 anos aqui,
o landscape do seu nível lá de cima mude. Então você pode ter, como eu já vi isso acontecer, tá? Cara, empresas gigantescas na AWS, a Google vem, faz uma oferta irrecusável, e daí os caras fazem esse movimento porque vai ser muito mais benefício do que o custo. Só que aí tem um custo todinho de você reoperacionalizar o seu produto. Por quê? Ele foi criado com features específicas da cloud. Então, muita coisa você tem que refatorar. Por isso que as grandes empresas já não fazem essa utilização. Se você for em empresas de médio para grande porte, você vai ver que, indiscutivelmente, eles vão ter produtos open source dentro da nuvem. Então, ele vai usar um Spark, ele vai usar um Airflow, ele vai usar produtos que possam ser movimentados para diferentes clouds e que possam reduzir a fricção na hora da entrega. E você, Vitor, o que você vê aí de principais vantagens e diferenças do Kubernetes hoje sobre essas plataformas gerenciadas? Olha, eu considero tudo isso que o Luan falou como uma das vantagens que a gente tem, né? O que eu acho uma das mais interessantes é a flexibilidade com que você consegue fazer o processamento de dados em cima de uma plataforma como o Kubernetes ali. Por quê? Vamos supor, a gente está ali na máquina física ali, igual ele falou, 128 GB de RAM, você está usando 10% daquilo e 90% você está desperdiçando. Com o Kubernetes, você pode ter uma solução de dados mais adequada em relação à capacidade e operacionalização, onde você, eu vou só gastar 10%, então eu vou ter uma infraestrutura que vai me entregar aqueles 10%, eu vou economizar ali no fim do mês. Por quê? Aí entra a questão de você entender o seu negócio, assim, eu só preciso daqueles 10% 3 vezes ao dia, entende? Então, eu acho que essa parte, essa flexibilidade, onde você ajusta o seu custo, processamento e os resultados ali, formidável, o que não é tão fácil ou possível se você tiver em outras plataformas que não sejam Kubernetes. Porém, tem a demanda da complexidade de você entender ali, né, tudo que está envolvido na sua solução de dados. Perfeito, perfeito. Vamos então para uma pergunta que a gente sofreu para chegar nela, né? Para chegar na resposta dela, né? A gente passou por muitas coisas nesse projeto, não foi simples. E eu queria que vocês dissessem, pode ser um recurso de cada, tá? Um recurso que merece mais atenção, tem que ter um cuidado, um carinho maior, e um recurso que é mais complicado até do entendimento, porque Kubernetes é uma plataforma complexa, né? É uma infraestrutura complexa, não é simples, né? Simplesmente chegar o gameplay, a gente já passou por muita coisa, a gente está com o aprendizado mais alta, porém é interessante a gente citar. Luan, qual que tem que ter atenção, qual que é o complicado aí? O Kubernetes como um todo é bem desafiador você entender, principalmente se você não é de infraestrutura. Talvez seja muito mais fácil se você é de infra. Mas uma coisa eu te garanto, uma vez que você conhece o Kubernetes, é impossível ficar sem utilizá-lo. É realmente algo magnífico. E aí eu atribuo essa grande magnitude do Kubernetes pelo estado desejado, né? Então, o Kubernetes ele é uma plataforma que vai entregar o estado que você pede para ele. Então, se você deseja ter 10 pods, por exemplo, então ele vai dar um jeito de provisionar 10 pods. Então, isso é interessante porque ele sempre vai manter o estado desejado que você pediu. O que eu acho que é complicado, eu acho que ele foi inicialmente criado para aplicações que não possuem estado, então ele funciona muito bem. Hoje, funciona muito bem com aplicações que têm estado também, porque todo o back-end de comunicação é feito por interfaces, e essas interfaces se comunicam com os storages das nuvens. Então, se você tem um Kubernetes na Google, você está se comunicando com o storage da Google. Se você tem no Azure ou na AWS e assim por diante. Então, você é uma interface que grava os dados fora do Kubernetes. Onde muita gente acha que grava dentro, não. Você grava fora. E, obviamente, você grava fora, no contexto do Kubernetes, justamente para que você não deixe isso extremamente grande. Tem discos, tem volumes temporários e assim por diante, mas acho que se eu fosse elencar algo que merece muito estudo para o nosso contexto de dados, seria stateful sets, né? Que são como que a gente coloca estado dentro do Kubernetes. Então, estudar especificamente sobre os stateful sets e os CSIs, né? Que são
as interfaces que fazem comunicação com o stateful set. E eu diria que o mais complicado, por mais que não pareça, no meu caso, na minha opinião, é o service type. O service type é o que vem em cima do pod. Então, o pod ele é abstraído, você tem um service type, todas as aplicações se comunicam com o service type. E aí você pode ter um service type, por exemplo, como ingress. Você pode ter um outro service type, como, por exemplo, load balancer. E isso é bem desafiador, porque, obviamente, a gente vai utilizar load balancer, mas o load balancer depende do DNS das nuvens. Então, dependendo do que você faz, fica extremamente caro você performar acesso de get, put e assim por diante em cima desse cara. Né? E aí, talvez mais vantajoso vai ser ter um ingresso. Então, quando e como você vai escolher esses diferentes tipos? Né? Eu acho que é um desafio bem interessante e se torna uma parte bem legal. E você, Vitor? Perfeito, perfeito. Nós vamos entrar, gente, numa parte que eu acho que todo mundo está esperando de casa também. Acho que a gente vai só falar do aprendizado, o pessoal entendeu que não é simples, mas sim dá para vocês aprenderem. É só ter um pouco mais de dedicação, atenção nos pontos que a gente está falando aqui, que vocês vão conseguir aprender Kubernetes tranquilamente, entendendo fundamentos, o Docker, por aí em diante. Porém, a gente entra na parte de como é uma plataforma de dados dentro do Kubernetes. Né? Acho que é importante a gente ir. Vamos ser bem. Vamos tentar trazer o máximo de informação para o pessoal de casa, que é quais são as vantagens de ter uma plataforma de dados no Kubernetes, desvantagens, produtos que estão maduros, né? Eu posso falar que eu e Luan, a gente testou muita coisa e muita coisa quebrou, muita coisa a gente perdeu, não perdeu, né? Aprendeu, mas meses e meses tentando corrigir coisas que a gente viu que não dava para corrigir e tudo virou aprendizado. Então, Luan, começa com o que você vê que é a plataforma de dados no Kubernetes e quais vantagens, desvantagens e por aí. O Matheus já deixou claro que é uma plataforma de dados, né? Então, aqui, lembrem que uma plataforma de dados é um conjunto de soluções. A gente não está falando de um gestor, a gente não está falando de um processador, a gente não está falando de um cara que vai servir como data warehouse. A gente está falando de uma plataforma como um todo. E aí, na minha visão, uma plataforma como um todo, ela tem que oferecer algumas coisas aqui para que você possa fazer isso. Eu vou começar no nível dado. Tá? E depois a gente fala um pouquinho do nível infraestrutura, né? Até porque o foco aqui é a gente falar de dados, depois eu quero trazer a galera de infraestrutura para falar um pouquinho da infraestrutura como isso. Terraform, GitHub Actions, Argo CD e assim por diante. Vamos falar da parte de dados aqui hoje, tá? Então, eu acredito que uma plataforma, inicialmente, ela tem que oferecer robustez na ingestão de dados. Esse é o primeiro ponto. E o que a gente testou que funciona muito bem na ingestão de dados, tá? Dica de ouro, anotem aí.
o que realmente funciona muito bem. Kafka Connect funciona muito bem. O Matheus, inclusive, tem um caso que eu queria que ele falasse antes da gente mover para a próxima, que eu vou deixar ele falar. Um caso muito legal de Kafka Connect. O Airbyte funciona razoavelmente bem, tá? Eu não diria que seria o melhor de todos, mas funciona decentemente bem para o que você quer fazer. E NiFi já é uma tecnologia bem sólida, por mais que ela seja uma arquitetura um pouco mais não muito moderna. Existem as novas atualizações do NiFi que melhoram muita coisa, principalmente o seu deployment junto com o Kubernetes. E um ponto importante, gente, antes da gente entrar nesses produtos tentem achar os operadores. Eu vou explicar daqui a pouco o conceito de operador, mas toda vez que você pegar uma tecnologia que eu estou falando aqui, vê se tem um operador para ela. Se você vê um operador para ela, possivelmente essa tecnologia já foi bem difundida dentro do Kubernetes, porque ela possui um operador. Mas aí, antes de eu mover para a próxima camada, Matheus, fala um pouquinho do caso do Kafka Connect que a gente tem aqui. Esse é um caso muito, muito legal, tá, gente? Eu, particularmente, fiquei bem feliz com o resultado, que a gente conseguiu colocar mais de 300 conectores, tá, em 2 pods de Kubernetes, com 8 GB cada, ou seja, 16 GB balanceados, para eles poderem fazer source em sync. Então, era 150 source, 150 sync. Então, é importante vocês verem o poder disso. Se a gente pensasse numa plataforma com máquinas virtuais instaladas, você pode colocar em mais de 128 GB de RAM tranquilamente, tá? De recursos para isso. Então, como é feito, como é o balanceamento de recursos, igual o Victor falou. Então, são esses tipos de casos que a gente, poxa, realmente vale muito a pena a gente ir para esse momento, para o Kubernetes, pelos resultados que a gente já teve, tá? Então, esse caso é bem interessante, Luan. Bem, e aí, super. Depois, na parte de armazenamento, a gente dividiria em 2 partes, né? O armazenamento em tempo real e o armazenamento em batch. No armazenamento em batch, eu usaria o MinIO. Eu acredito, na verdade, que esse é um dos melhores benefícios que o Kubernetes nos traz. Você conseguir ter um data lake que responde um protocolo S3, que pode ser mais escalável e mais rápido do que propriamente o S3, porque está dentro do seu contexto. Então, muito interessante. Vai funcionar com todas as outras aplicações off-the-shelf. Já vai funcionar para ti. Então, se você tem um Spark e você quer conectar com S3, você vai conectar com S3 do MinIO. Então, para o Spark, é transparente para ele. Tá? E um grande benefício aqui é que, uma vez que isso está dentro do Kubernetes, você tem um data lake em protocolo S3 multi-cloud. Então, o MinIO é fantástico. Claro que para a parte de tempo real, definitivamente o Kafka. E aí, vocês podem fechar os olhos e utilizar o Streamzy. O Streamzy é um operador para o Kafka. Então, se você pensa em utilizar Kafka dentro do Kubernetes, não pense em algo diferente de Streamzy, tá? Streamzy é o cara para você utilizar. Na camada de processamento, existem algumas opções. Eu peguei aqui 3 opções que são as opções que eu mais gosto de oferecer para os clientes. E operações e ofertas até inovadoras em relação a isso, tá? Então a gente tem o Spark também tem operador para isso. O Spark é uma tecnologia extremamente sólida no Kubernetes, para quem não sabe, tá? Se roda bilhões de pods de Kubernetes diariamente em várias outras empresas. Você tem operadores. Hoje, só para vocês terem ideia, a performance do Yarn, que é o orquestrador de containers, né, o gerenciador de recursos mais trabalhado e mais utilizado no mercado até então, comparado com o Kubernetes, você tem uma performance similar. Então, hoje o Kubernetes, como orquestração dos jobs de Spark, consegue bater o Yarn até. Então, isso é extremamente interessante e mostra o poder do Kubernetes com Spark. Então, definitivamente ele é um cara para você usar. Você tem o Flink, que é uma tecnologia que parece uma tecnologia que começou a ser vista agora, mas na verdade já tem muito tempo. A tecnologia super sólida, é uma plataforma que te entrega muitas coisas e que está em constante evolução para tempo real. Então, definitivamente esse cara é muito bom. E a gente tem uma proposta Python. Então, se você trabalha com Python, por exemplo, e você quer talvez trabalhar com dados em tempo real, ByteWX seja uma opção muito boa para você. Com ByteWX você tem uma biblioteca em Java, em Python, que o binding dela é em Rust, então funciona muito bem, escalável, muito boa, e você consegue processar em grande escala. Na camada de serve, para entregar esse dado, eu diria que a gente tem 3 coisas que a gente utiliza bastante aqui que funcionam muito bem. Primeiro, Pinot.
tá? Que eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho do Pinot, dos casos que a gente teve com o Pinot. O Pinot é uma tecnologia muito confiável, foi criada dentro do LinkedIn, nascida como Kubernetes também, toda stateless, com os recursos de gravação por fora dela, super lightweight e extremamente escalável. Com isso a gente tem o Iceberg e o Trino também. O Trino funciona muito bem dentro do Kubernetes, muito bem mesmo. Então, outra tecnologia muito sólida para dentro do Kubernetes. Me fala um pouquinho aí do Pinot, Vitor. Eu gosto muito dessa combinação do Trinot, né, que é o Trino com Pinot. Que é você utilizar o Trino para constar no Pinot, porque te dá todo um ANSI SQL, e aí te dá uma velocidade, e te dá todas as abstrações que o próprio Trino oferece. Então, eu gosto muito dessa proposta. Como orquestração, definitivamente o Airflow, né? A gente tem começado a testar o Kesdra. Kesdra é um orquestrador em tempo real que utiliza, na verdade, o back-end dele é Kafka, então faz total sentido para a gente utilizá-lo. Tá? E a gente tem também a parte de Analytics com o DBT. Então, a gente consegue operacionalizar o DBT com o Airflow muito facilmente com o Astronomer Cosmos. Tá? Isso traz toda uma surface de dados. Claro que aqui eu não vou falar, Matheus, da parte de observabilidade, da parte de integração, da parte de infraestrutura e da parte de inteligência. Tá, hoje a gente vai focar na parte de dados. Então, se vocês querem experimentar isso e tudo que eu falei, esses caras estão sólidos e prontos para você testar. E por final, camada de visualização, Superset e Metabase são duas tecnologias muito legais para Kubernetes. O que você quer adicionar aí, Matheus, nesse enxoval aí? Não, esse enxoval tá perfeito. Eu quero adicionar, na verdade, o que a gente levou até chegar aí, né? Acho que até chegar nesse momento, como eu falei, né? O Luan teve essa ideia em 2019, então em 2019 a gente começou essa jornada, no final de 2019, de realmente escolher produto, entender. E pessoal, não é fácil, tá? No começo, se vocês tentarem outros tipos de tecnologia, eu até recomendo, tá? Sempre testem as outras, só não percam muito tempo. Vocês vão ter problemas de escalabilidade, recurso, imagem quebrando, erros que normalmente simplesmente acontecem, tá? Misteriosamente. Então, isso vai acontecer, tá? De novo, Kubernetes ele foi adaptado, né? Inicialmente o Golon falou para ser stateful. Então, inicialmente ele foi criado para stateless, ele foi adaptado para stateful, funciona muito bem. Porém, não são todas as aplicações que já nasceram já com essa visão de ser cloud native, né? De realmente subir já no Kubernetes. Então, cuidado com isso. Somente sempre procurem aplicações que são cloud native. E se der erro, gente, tenta resolver, mas, de novo, não percam muito tempo. Tenta focar nessas tecnologias que a gente comentou. A gente já testou, a gente já sofreu por vocês, né? Por isso, então, não vamos tentar ficar quebrando a cabeça. Só esses os grandes desafios. Depois a gente faz muita coisa customizada, a gente vai modificando, né? Eu falo que às vezes a gente chega a um nível que a gente dá um pouquinho de infra, um pouquinho de desenvolvimento, e tá dados ali um pouquinho de cada. Mas, gente, a gente está, na verdade, procurando solução, né? Acho que independente se é dados, se é software, se é infraestrutura, a gente está procurando uma solução para o nosso cliente. E eu só queria adicionar esse pedaço, tá? Não é fácil, mas você, igual o Luan comentou no começo, que eu super acredito nisso, para aprender é difícil, depois que você aprendeu, você não fica sem mais, né? Acho que não consegue mais sair desse hábito
de usar Kubernetes nos projetos. Então, é um hábito muito bom para a gente, quando a gente entende como é que funciona. Beleza. Vamos falar, então, do nosso lado primeiro, depois a gente vai falar um pouquinho da experiência de outros clientes, mas a ideia é, gente, na visão de vocês, qual é o maior desafio como consultor, né? Chegar numa empresa e falar assim, vamos trabalhar com Kubernetes. Qual que é o maior desafio que vocês veem quando a gente começa a trazer isso como solução? Começando por você, Eu, Luan. eu acho que é conseguir falar a palavra Kubernetes sem que todo mundo se torça na sala. Acho que esse é o primeiro ponto. E hoje é muito difícil, na verdade. Hoje a gente tem. São tantas soluções, tantas formas, tantas características. É muito difícil você falar o que é melhor ou não, enfim. Porque depende muito de como isso se aplica na empresa, cultura da empresa, evolução, momento da empresa, velocidade que ela quer entregar, o que ela pensa em médio e longo prazo. Então é complexo se posicionar com isso. Então acho que o grande desafio nosso na hora de entender um cliente é saber se realmente ele está no momento de se oferecer uma plataforma ou se oferecer isso em Kubernetes. E isso a gente passou durante muitos anos aqui. Então, desde 2020, eu diria que a gente começou a producionalizar isso. A gente viu vários clientes que deram certo e clientes que não deram certo, né? E o que a gente identificou disso é que, por mais que você ofereça uma plataforma com todos os produtos open source, com as coisas que os engenheiros já estão acostumados a utilizar, ainda se faz muito difícil você templatizar tudo isso, você conseguir criar um ambiente que seja fácil para que ele possa utilizar. Né? Então a gente falou de todas essas tecnologias e a gente pensa, cara, mas eu vou ter que aprender a mexer no Kafka, eu vou ter que aprender a mexer no MyFi, eu vou aprender a mexer no Spark, eu vou para poder construir todo aquele pipeline. Então esse foi um desafio que a gente passou ao longo dos anos, né? Foi conseguir realmente entender como a gente ia criar um produto dentro dessa plataforma. Então, como a gente já conseguiu operacionalizar isso, é fazer e chegar para o cliente e falar o seguinte: olha, a gente tem um produto que é bem opinativo aqui, a gente utiliza a stack de Kubernetes, esses são os produtos, mas você não precisa mexer neles. A gente vai te dar uma outra forma de como você producionaliza isso aqui. E isso é baseado em metadados. Então, você registra um metadado e, teoricamente, todo o seu pipeline executa baseado nas características que você quer. Então, acho que o desafio não é só construir a plataforma de dados no nível infraestrutura e produto, mas é o que você vai colocar para entregar, para facilitar o dia a dia de um engenheiro, de um cientista, de um analista e assim por diante. Você, Vitor, o que você viu aí quando chegou na empresa e foi implementar dados no Kubernetes? Perfeito. Perfeito, perfeito.
Gente, o que que vocês viram do lado do cliente, né? De falando da parte profissional, de entender, mas o que que vocês viram assim quando o cliente começou a implementar a Kubernetes? Qual foi o maior desafio do cliente na visão, né, de quem está usufruindo do serviço, que é o grande desafio dele? Luan, o que que você vê que é um desafio grande para o cliente que está implementando o Kubernetes? Eu ainda acho que é realmente entender o propósito do Kubernetes, do porquê ele vem. De novo, acho que não é atrelado à tecnologia, porque isso hoje é fácil de digerir. É mais atrelado a como o time lida com isso, a como o seu time de gerência posiciona essa nova plataforma, como que você estrutura o seu time a conseguir fazer isso, como que você divide responsabilidades. Então, acho que é algo muito mais operacional do que teoricamente tecnológico, né? Até porque a gente faz muita sessão de transferência de conhecimento. Então, a gente tem várias sessões de transferência de conhecimento quando a gente constrói esses produtos, né? Então a gente faz os básicos de Kubernetes, o que é, daí a gente vai explicando, aplica testes, faz instalação guiada. Então acho que também vai muito do que as pessoas querem e o valor que elas veem, né? Porque a gente já participou de projetos que sabiam que aquilo ali iria mudar, a empresa completamente mudou, né? Como a gente viu outras empresas que, ao invés de abraçar isso, quiseram ir contra. Então, você tinha, na verdade, um time de nível C que queria apostar nisso pela economia que você ia ter ao longo do tempo e a facilidade de implementar, para um time que, na verdade, não queria, porque era relativamente mais complexo. Então, e eu coloco entre aspas porque depende bastante, tá? Do que significa complexo. Então, acho que esses desafios são mais vinculados às pessoas do que teoricamente técnicas, sabe? Acho que técnico é mais simples de você lidar. Parece mais complexo, mas eu acho mais simples. Só adicionando rapidinho, para a gente passar para o próximo, a gente já teve situações em que dois clientes com pipelines totalmente distintos, um que a regra de negócio era completamente mais simples do que a outra, até por uma, se você olhasse a arquitetura do sistema, dos dados, e por incrível que pareça, o time que tinha maior complexidade, que deveria ser o time com maior dificuldade, até mesmo porque implementar um pipeline complexo, igual eles tinham na época, para uma coisa completamente nova, não era simples, e eles conseguiram ter sucesso e o time do mais simples não obteve, até por várias outras questões, igual o Luan comentou, questão de pessoas, entender se aquilo ali realmente é o que eles querem, né, utilizar. E o mais importante é realmente abraçar a causa ali, se for interessante, se for algo que realmente dê valor para a empresa estar junto ali. Mas vamos para o próximo, que a gente não pode terminar esse podcast sem falar o que é o Orion, né, Luan? Então eu vou pedir você primeiro falar o que é o Orion, que você idealizou todo esse projeto, e eu quero que o Vitor fale o que o Orion é para ele. Então, começando por você, Luan. Tá, eu acho que o Orion é uma forma de como a gente pode fazer com que esse processo seja menos doloroso para o cliente. É como que a gente pode entregar uma plataforma que suba de forma extremamente instantânea e rápida para o cliente, que a gente possa no dia 2 falar do problema do negócio para o cliente, em vez de falar de qual tecnologia escolher, o que vai ser feito e assim por diante, tecnologicamente. Porque no final do dia, o cliente, tanto faz se você está fazendo isso em Python, está fazendo isso em Spark inicialmente. Né? Depois podem haver problemas arquiteturais que digam, né, relacionados a isso, mas o cliente no final do dia quer ver o resultado. Então eu sempre pensei em como a gente poderia entregar resultado no dia 2, né? Porque no dia 1 a gente estava, na verdade, subindo a infraestrutura. Ao invés de você ter um time que decide qual a arquitetura, que decide quais são as tecnologias a serem utilizadas, e existem egos na mesa, existem várias complexidades que delongam o projeto, e no final das contas a gente só queria ter o resultado. Então o Orion é como a gente faz tudo isso que a gente falou ao longo dessa 1 hora de podcast quase, operacionalizado de uma forma simples, né? Então, como a gente chega ali no cliente que falou, cara, eu quero trabalhar com óleo. Como que a gente provisiona isso na infraestrutura deles? Como que a gente fala de negócio e como a gente operacionaliza esse viés de implementação? Então, acho que o Orion, na sua concepção, é exatamente isso. Para você, Vitor.
Bom, vou falar o que ele é para mim, só para a gente encerrar nessa parte, acho que é importante. Bom, gente, o Orion para mim, ele é simplesmente a resposta para empresas pequenas e médio porte, até empresas grandes, de ter a sua própria plataforma customizada em qualquer nuvem, tá? Onde você realmente monta um Lego. Igual vocês falaram, acho que o mais importante é ele entrega o poder para o profissional da ponta poder fazer o que ele quiser. Isso é bom e ruim, né? Porque você tem muito poder, quer dizer que você tem que aprender muito sobre aquela tecnologia, dominar ela e não tem como uma, duas pessoas fazerem no final do dia. Você vai ter que ter uma equipe para trabalhar com gestão, uma equipe de processamento, uma equipe de orquestração, até mesmo porque você vai trabalhar muitas nuances. Mas muitas empresas hoje elas não têm outra opção a não ser ir para uma plataforma nesse sentido. Tá? Então, você que aí que é um CTO, CDO que está ouvindo a gente, poxa, eu preciso de uma coisa customizada, eu preciso realmente ter um time especializado para rodar em qualquer nuvem ou até mesmo rodar em todas as nuvens. Tá? Tem situações que eu preciso estar na AWS, na Azure, GCP, por N motivos. Então, acho que o Orion é a resposta disso. É de você não ter uma plataforma única, é de você realmente customizar e criar o seu próprio Lego sem se preocupar com o lock-in. Tá? O lock-in aqui eu vejo mais você criou uma boa documentação, tem o que a gente faz muito, né? A KT, né? O knowledge transfer de toda aquela informação e você comitou aquilo ali, gravou, pegou e trouxe para sua realidade, cara, não tem como você ter lock-in. Você simplesmente vai trocar uma peça por outra sem nenhum tipo de fricção. A ideia é justamente essa. Então, olha para mim, essa é uma resposta para quem está procurando essa pergunta, tipo, como ter uma plataforma de dados customizada usando open source, tá? Em que eu dou poder para o meu time fazer o que ele quiser. Então, acho que a grande parte é isso. Bom, considerações finais. Eu vou começar primeiro por Vitor, que é o convidado, depois o Luan, depois eu faço a minha. Vitor, considerações finais, o que você achou do podcast? Fala para o pessoal de casa aí. Bem, do meu lado, agradecer a todos os navegantes do Orion, né? Victor, Matheus, a gente teve o Leonardo, Adilson, Alisson, teve a equipe V1, Turnilinho, Fabrício, Dutra, que trabalhou bastante nesse produto. A gente tem muito orgulho de trabalhar com ele, é um desafio muito gostoso de trabalhar. E a gente tem muita novidade para esse ano em relação a isso, então aguardem realmente. Está tentando fazer com que isso fique ainda mais fácil para operacionalizar, que a gente consiga entregar não somente isso, mas um produto de dados gerenciado para os clientes. Então, isso é uma coisa que a gente está trazendo nos próximos meses. E ansioso para o que vem na frente aí. Agradecer a todos, agradecer aí o Matheus por ter liderado hoje o podcast. Eu acho que foi bem legal para a gente dar esse pontapé em conteúdos de Kubernetes. Lembrando que vocês vão ver muita coisa de Kubernetes nos próximos meses, então fiquem antenados aí, tem muita coisa legal saindo do forno. E agradecer a todos os nossos ouvintes aí. Gente, deixem recomendações, assistam, compartilhem com a sua turma. Isso é muito importante para a gente conseguir passar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Tá? E obrigado a todo mundo aí e ansioso para o que a gente vai fazer esse ano. Perfeito, perfeito. Gente, eu tenho a agradecer a vocês dois, Luan e Vitor, por compartilhar conhecimento aqui com a gente, né? Trazer a gente já está querendo falar sobre isso tem um tempo já. E reafirmar o que o Luan falou. Preparem que vai ter muito conhecimento de Kubernetes.
Postem o que vocês querem ver aqui. Já vi gente perguntando de como é que vocês trabalham com consultoria, como é que vocês pegam um projeto, como é que vocês desenvolvem determinado tipo de tecnologia, como é que vocês estudam, como é que vocês façam reuniões de brainstorm. Tragam o que vocês querem ver, porque o show é de vocês, né? A gente traz aqui o que a gente vê, o que a gente, os clientes na ponta realmente perguntam, ou profissionais quando a gente está em algum tipo de evento, eles sempre questionam, mas aqui o show é de vocês. Então, coloca no comentário, pô, a gente gostaria de ver sobre isso, sobre isso, sobre isso. E a gente com certeza vai colocar na nossa agenda para trazer esse conteúdo para vocês. Então, gente, Com obrigado. certeza. E tamo junto, 2024 promete ter muita coisa legal. Então se preparem aí, viu? Valeu, gente. Até mais. Valeu.